muito bem-vindo ao Prosa Positiva, mais uma quinta-feira aqui. E a gente está chegando com um podcast mais incrível desse estado e quiçá da onde? Do mundo, do universo. Prosa Positivo, seu podcast sério, porém... Divertido. Divertidíssimo, na verdade. Muito, demais da conta. Começando hoje a nossa... Pera, gente, só um minuto. Não. Estamos na nossa quarta temporada, terceiro episódio, primeira parte, e a gente vai conversar hoje sobre ansiedade. Gente, eu montei até um roteiro. Montou, eu vou ler para vocês. Lê o Vocês roteiro, gostariam? por favor. Muita calma, foca em mim, nesse momento. Mãos suadas, batidas cardíacas aceleradas. Um certo medo sobre algo que estamos pensando de forma contínua e projetando acontecimentos ruins. Dificuldade de respirar. Insônia. Quem nunca passou por isso? Diante do primeiro dia de trabalho, do início da faculdade, apresentar-se para um determinado público, participar de um evento. E no primeiro encontro. Falar inglês em público. Apresentar um podcast. Com todo respeito, nós estamos falando da ansiedade. Exatamente. Uma conhecida de todos nós, né? Uma amiga próxima que está sempre nos rondando. E presente na vida humana. Então, hoje, nós vamos conversar nessa primeira parte sobre um pouquinho do que é ansiedade. E na próxima quinta-feira, na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os manejos clínicos, algumas ferramentas, né? E exercícios que você pode fazer em casa para se ajudar ou para ajudar os outros. Dito isso, após dessa apresentação incrível e dessa interpretação de texto maravilhosa, que foi, não foi? Fala a verdade. Arrasei. Vou passar para a Ana. Para os recados paroquiais. Humildade, humor, tá tudo aqui, ó. Ela veio do episódio de força, gente, já trabalhada. Exatamente. Então, estamos na mesma vibe. Mas eu quero relembrar que você é muito bem-vindo e para você que está chegando agora, está conhecendo Prosa Positiva, fica junto. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras e você pode nos conhecer melhor visitando o nosso perfil no LinkedIn, nosso perfil no Instagram, no LinkedIn também, que a gente também está lá, com @cdperma, com H no final. Clica lá na nossa Linktree para você conhecer todos os canais por onde você pode nos acompanhar. Lembrando que o Prosa Positiva está no YouTube e está também no Spotify. Então, você escolhe o formato para nos acontecer. Marca os amigos, aciona o sininho para você não perder nenhuma... Esqueci o nome, gente. De vez em quando dá um branco mesmo. Notificação. Não sei, dos novos episódios aí. Inclusive, eu tenho uma equipe de apoio que está nos bastidores das operações, que na véspera de quarta para quinta tá rodando tudo que precisa rodar. Para quinta-feira, 00:01, os episódios já estarem no ar para você. Mas hoje, o papo é sério, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem realmente, sofrem de sofrimento, de dor, né? De dor, de isso impactar na vida do ser humano e em todas as esferas, né? Quando a gente fala do pessoal, do social, do profissional, traz prejuízos para a vida humana, essa questão da ansiedade. Mas uma pergunta aqui para minha sócia e psicóloga, né? Não vou falar Luana com isso, senão ela vai dizer que eu estou chamando a atenção dela. Ansiedade, todo mundo tem, você falou logo no começo. É uma amiga. É uma amiga próxima, uma íntima. Nem íntima. quero ela aqui, mas ela existe. E ela tá junto. E é importante. Necessariamente, era isso que eu ia te perguntar. Necessariamente, ela é boa ou ruim? Ela é boa e ruim. Assim como todas as coisas. Então, não ou. Não, ela é e. Uhum. Né? A gente, de novo, os conceitos das coisas, né? Quando a gente ouve falar sobre ansiedade, a gente pensa no adoecimento, na patologia. A pessoa ansiosa... doente. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Enfim. Isso. Quando a gente estabelece um transtorno de ansiedade, a gente está vivendo um episódio patológico. Mas se sentir ansioso... faz parte da nossa existência. Eu vou abrir uma nova turma de treinamento no cliente, isso é real.
E toda vez, assim, eu chego no cliente, arrumo tudo e tal. Primeiro participante entra na sala, dá aquele frio na barriga, assim. Já é Uhum. clássico, mas existe. Existe, e E é isso eu já fazendo importante. isso há muito tempo. O que, o que leva a ansiedade para esse outro nível, que é um nível que nos incomoda, que nos causa dor, é o que a gente pensa sobre isso que acontece fisiologicamente. Então, vamos lá. O medo como emoção, ele existe para nos proteger. Ele é importante. Uhum. É o medo que faz o nosso cérebro olhar e analisar o ambiente para saber o que está acontecendo e se eu tenho capacidade de sobreviver àquilo. Tá? Se eu posso reagir, se eu tenho que fugir, o que eu vou fazer para que aquilo aconteça. Isso é a emoção. Quando eu vou para um momento de ansiedade, é porque esse fator de risco que poderia me causar medo, ele não é real. Na minha cabeça, parece. Então vamos lá. Luana, eu estou com medo. Se você está com medo, olha para frente e descobre do que você tem medo. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de pular do avião, eu tenho medo de sofrer um acidente. Isso, se estiver prestes a acontecer, se aquela ação estiver acontecendo, você está com medo. E o medo vai fazer o teu cérebro reagir imediatamente. Ele vai fazer os cálculos e dizer, queridão, Você você está em risco. acelera ou freia. Ok. Ele vai te botar nisso. Agora, Lu, eu tô com medo de escuro. Aí eu olho, a luz está acesa. Uhum. Oi? Não é real. É um pensamento de ir para um lugar que esteja escuro, que te causa alguns sintomas físicos, porque você tem medo de uma fantasia, de uma possibilidade, de algo que pode acontecer ou não lá no futuro. Lu, entrei no cliente novo, ou mesmo cliente, vou dar um treinamento e me deu um friozinho na barriga. Se você parar imediatamente para olhar o seu pensamento, pode estar no seu pensamento. Será que vai tudo dar certo? Será que o projetor vai funcionar? E se o projetor não funcionar? E se eu falar alguma coisa errada? E se eu falar alguma coisa errada e as pessoas começarem a rir de Se mim? perguntarem e eu não souber responder. Pronto. É essa cadeia de pensamentos fantasiosos, não que isso não possa acontecer, mas Sim. naquele momento não aconteceu. Ele existe na sua fantasia. Só que o cérebro não sabe distinguir o que é fantasia do que é realidade. Se você pensa, para ele é real. Se você imagina, para ele é real. E ele vai reagir fisiologicamente àquilo. Então, se eu penso que eu vou esquecer, que as pessoas vão rir, pronto, você já deu branco, esqueceu tudo. Porque o cérebro, ele quer satisfazer o seu pensamento. Se você diz, eu vou tentar, o tentar já pressupõe que você não vai conseguir. Eu vou esquecer. Eu não dei um comando positivo, então. Exatamente. E aí, um pensamento desencadeia outro pensamento, que desencadeia outro pensamento, que geram essas ações, essas reações fisiológicas. Isso é ansiedade. Entendi. E aí eu posso controlar, possivelmente, você tá ansiosa com aquilo, mas você dá uma sacudida, afasta os pensamentos e vai. Isso. Pronto. Tipo assim, não, calma, tá tudo pronto, você se preparou, tá tudo funcionando, Comando vai. dou conta, dou liga, pronto. Aí você vai pro mundo, passou. Agora, quando esses episódios, eles são recorrentes e você começa a acreditar que existe algo fisiológico, porque a reação do corpo, quando eu estou ansioso, é porque eu vou enfrentar um desafio imaginário. Viu que eu desdobrei o pensamento? Aí o corpo fala assim, gente, vai passar por uma coisa muito ruim. Coração, acelera. Manda sangue para ela, porque ela vai precisar ter energia. E aí a gente começa a suar. sentir Aí a mão sua e o corpo treme. Pronto.
frequência cardíaca acelerada, ela encurta a respiração. Então, você sai de uma respiração normal para uma respiração assim, ó, né? Um Isso. negócio meio encurtado. Porque o teu pulmão precisa receber ar mais rápido para dar vazão a tudo Sim. isso. Você tem uma descarga de adrenalina, você tem uma descarga de ocitocina, que é o hormônio do estresse, você precisa estar alerta, precisa tomar uma decisão muito rápida. Só que, na maioria das vezes, não tem nenhuma coisa real na sua frente que justifique aquilo. Então, quem tem um transtorno de ansiedade, às vezes está sentado no sofá, do nada passou um pensamento que ele nem viu, pronto. Meu coração acelerou, e aí o fisiológico responde primeiro, e aí eu começo, gente, se não tem Verdade. nada acontecendo aqui, meu coração tá batendo desse jeito, eu tô com problema cardíaco. Se eu tô com problema cardíaco, isso quer dizer que eu vou morrer. Se eu vou morrer, com quem vão ficar os meus filhos? E eu não guardei dinheiro, e eu não tenho um lugar nem para me enterrar. Pronto, um pensamento que leva a um outro pensamento pior do que o primeiro, e desencadeia todas essas reações. Então, por lógica, estar ou ter um episódio de ansiedade é normal, faz parte. É o cérebro avaliando uma possibilidade do futuro e te dizendo como você pode reagir. E aí, rapidinho, você volta e fala, beleza, essa é uma possibilidade, essa não é a realidade. Se é uma possibilidade, eu avaliei, posso fazer A ou B e segue a sua vida. Se isso passa a ser frequente e os seus pensamentos vão se desdobrando, é um sinal. Busca um apoio, porque você não precisa estar doente para buscar uma orientação, para buscar, né, um profissional que possa te direcionar a isso. Porque senão você vai evoluir para um transtorno. E aí, quando você evolui para um transtorno, você vai estar de boa, fazendo absolutamente nada, e essa reação fisiológica vai ser desencadeada. E aí ela vai começar a impactar na tua rotina. Daí você já não consegue mais trabalhar, daí você já não consegue mais estabelecer vínculos, ter relações pessoais saudáveis, aí você já perde o manejo dentro de casa, aí você já não sai mais para lugar nenhum. Então, impacta nas relações sociais. E aí você realmente por aí está vai. adoecido. É louco, eu sei. É. E é muito limitador também, né? Porque algumas pessoas que passam por esse tipo de situação, mais uma vez, elas vão vai realmente criando toda essa limitação e acaba afetando ali, trazendo esse prejuízo. A gente acompanhou durante toda a pandemia um número crescente, né, desse quadro de ansiosos no mundo. Aqui no Brasil, inclusive, para a gente que lida com RH, que está dentro do campo organizacional, a gente tem indícios ali de que isso hoje é um fator grave, né? E que tem acometido uma boa fatia de profissionais que estão atuando no mercado. Inclusive pessoas que são afastadas, que ficam, por vezes, sem previsão de retorno àquela atividade laboral. Né? Eu lembro bem que o dia desse você comentou, inclusive na palestra de lançamento do último livro, tem livro novo chegando aí, gente, e que vai ser o tema de uma outra temporada, já chegou, né? Que é sobre burnout, que é justamente essa questão desse boom que deu, né? Mais uma vez, a ansiedade já existia antes da pandemia. Tiveram inúmeros fatores dentro desse contexto pandêmico, né, que agravaram essa questão da pandemia. Mas na palestra eu lembro que você fez uma observação em relação ao Brasil, por exemplo. O Brasil, ele já performa como o país mais ansioso da América Latina. A gente é muito criativa, a gente pensa muito no futuro. Logo, a gente se coloca para amanhã. A gente se coloca nessa condição de avaliar os riscos. Além disso, existem algumas condições reais, segurança pública, emprego, que realmente colocam a nossa vida em risco. Mas eu preciso entender quais são, né, as alternativas e recursos para que isso não paralise a minha existência, a minha vida, a manutenção do meu dia a dia. Então, o Brasil hoje ele já performa como o primeiro país mais ansioso da América Latina
E quando a gente olha a ansiedade e a depressão, que fazem parte de uma categoria que a gente chama transtorno de humor, é possível, a gente caminha para que no final de 2023, agora, o CID de depressão e o de ansiedade performem aí entre o primeiro CID, né, a primeira doença a afastar pelo INSS. Porque agora eu também Nossa, volto a... muita coisa. Isso também vai reverberar, né? Aparece, fica muito claro e transparente dentro das organizações. Tanto que a nossa área clínica, ela recebe adultos que vêm com esses sintomas da onde? Do trabalho. Do trabalho. Ok, quando a gente vai olhar, quando a gente vai entender a história, existiam sinais lá atrás, né? Sinais, modelos de pensamento, crenças que foram estabelecidas na infância. Mas como a gente passa grande parte do nosso tempo dentro do trabalho, a gente dedica, né, como adultos, grande parte da nossa rotina ali, naquele espaço é onde o boom acontece, quando a gente fala de ansiedade ou de depressão. Quando a gente fala de burnout, aí a gente abre um parênteses e fecha um parênteses e você espere o último episódio dessa temporada que a gente vai conversar sobre Vai ser muito isso. especial. Exatamente, vai ser muito especial sobre isso. De que forma, assim, você pode comentar com a gente aqui, até para quem não necessariamente vive a ansiedade, mas tem pessoas muito próximas, né, que passam por esse quadro. Que tipo de sinais a gente consegue observar ou perceber em casa, no grupo de amigos? Eu, por exemplo, sou acadêmica hoje, né? Então, na turma de colegas, no trabalho. Na turma de colegas, a gente percebe, por exemplo, a ansiedade fica ali, normalmente fica à flor da pele na época das provas. Por quê? Um monte de coisa. O medo de ser reprovado, medo de não ter ali um bom aproveitamento, medo de... a avaliação por si só, ser avaliado já é algo que não gera muito conforto, que é desconfortável para o ser humano, quer dizer, é mais uma forma de ser avaliado, né? Uhum. E aí eu já tive, infelizmente, né, já tive a oportunidade de ver alguns colegas. Uma outra coisa também é quando a gente vai apresentar trabalho. Você vai se apresentar em público. Algumas pessoas têm mais facilidade, têm uma habilidade maior com isso, e conseguem fazer isso sem grande sofrimento. E tem outros colegas que eu já vi paralisarem ou até mesmo não conseguirem se apresentar. Então, necessariamente, só tem essa ansiedade mais aflorada quem demonstra ou quem expressa algum tipo de sintoma, que algum sintoma, que essa resposta fisiológica vem à tona, ou eu posso ter a ansiedade sem necessariamente chegar a esse nível de mal-estar? Você pode ter a ansiedade sem chegar a um nível de mal-estar paralisante. Mas ainda assim, sentir. Ainda assim, você vai sentir, porque lembra que a ansiedade ela é um sinal de perigo. Se ela é um sinal de perigo, o teu corpo vai reagir de alguma forma. Ele vai reagir com um olhinho tremendo, uma mãozinha mais suada, Mãos né? inquietas ou pés Um inquietos, pezinho inquieto. pernas saltitantes. De alguma forma, isso vai estar visível no corpo, em maior ou menor grau. O manejo que cada um tem para lidar com isso é o que define se a gente vai para o adoecimento ou se é tô só ansioso. Ah, legal, pronto, passou. Que é exatamente isso que você falou. Vamos lá, prova. Óbvio que quem está fazendo uma formação, quem está na escola, tem como objetivo final passar de ano. Para passar de ano, você tem que tirar uma nota. Para tirar uma nota, você tem que ser avaliado. Então, claro que todo mundo vai sentir um friozinho a mais ou a menos, né? Na barriga ali na hora de fazer. Mas o que vai diferenciar é realmente o que a pessoa acredita que aquilo representa. Então, vamos lá. Ah, estou ansioso porque hoje é a prova e a sua pergunta foi como que eu ajudo, como que eu percebo, né?
Tô ansioso porque hoje tem a prova, menina, uma dor de cabeça, não dormi direito, tô com um mal-estar, Um aperto um no aperto no peito, peito e tal. uma angústia. Aí a Começa a gente fazer começa a perguntas. nomear também. Isso, a gente começa a dar Dar nomes para nome às esses coisas. negócios, Então, tá, é da prova? Sim, qual que é o seu medo? É de não ser aprovado. Tá bom, e o que de pior pode acontecer se você não for aprovado? Eu vou ter que fazer prova de segunda chamada. Ok. Pensar que existe uma outra possibilidade te ajuda? Para alguns vai dizer, beleza, me ajuda. Ainda tem uma alternativa. Para outros que têm crenças diferentes, pode ser não, mas eu não posso ir para a segunda Tem que chamada. passar nessa de cara. Porque ir para a segunda chamada está dizendo que eu não sou competente, que eu não sou inteligente. Olha o nível de pensamento que essa pessoa tem. E isso vai se desdobrando cada vez mais. E não passar, não tirar uma boa nota, não te credencia para absolutamente nada. Inclusive, oi, gente, tudo Agora bom? vem a questão dos puxões de orelha, quer ver? Mas é para todo mundo, porque eu sei, e eu também vim, assim, hoje para mim é muito mais fácil falar e orientar as pessoas nesse sentido, pela formação, 2, pelos estudos, mas 3, porque eu também já fui e sou, na maioria das vezes, alguém que se incomoda e que fica ansioso e que fica preocupado com a sua performance, com a qualidade da entrega. Eu quero ter uma boa nota, eu quero ter a melhor nota da sala. Também sou essa pessoa. Mas quando você começa a entender que isso não define quem você é, o profissional que você vai ser, as entregas que você pode fazer, ou que ter tirado uma nota ruim, isso eu falo muito com os adolescentes que têm os pais aqui no pé do ouvido, para tirar um 10, não tirar um 5, não tirar um 4, Não Dani. fez mais do que a sua obrigação. Eu falo muito para eles o seguinte, cara, você estudou e tirou 5, aquilo representa todo o teu esforço. Você não estudou e colou e tirou 10, e aí? Vai saber mais do que o cara que tirou 5? Não, o cara que tirou 5 vai saber mais do que você. Que ainda estudou alguma coisa. Se você tirou 5, você pode estudar um pouco mais e tirar 6. O que a gente quer é sempre a alta performance, a gente quer sempre o topo. Porque a gente aprendeu de alguma forma que para eu ser reconhecido, para que eu seja visto, para que eu seja bem-sucedido, eu tenho que ser o primeiro. Não está escrito em lugar nenhum isso. Pode procurar aí em qualquer lugar. Inclusive, tenho pessoas da época de escola que tinham excelentes performances e que hoje não são pessoas tão bem-sucedidas. E eu tenho pessoas de escola que, assim, se olhar e falava, menina, isso aí vai puxar o caminhão de lixo. Pela misericórdia, não acerta o A com o B. E hoje são grandes empresários, né? Super bem-sucedidos, com entregas incríveis. Não foi a nota que definiu, né? Tô dando esse exemplo, mas esse exemplo você pode desdobrar para tudo que te causa ansiedade. O médico falou que eu posso ter um problema, uma doença grave. Pedir um exame e vai investigar. Vai investigar. Pronto, não durmo nunca mais, porque agora Até eu ter o tenho resultado na mão. câncer, leucemia. Aí eu já vou lá no Google, escrevo tudo que eu tô sentindo, o Google me dá só as piores coisas. Unha encravada, e aparece lá, câncer de fígado, 2 meses de vida. Pronto, eu já gerei uma expectativa gigantesca. Tô dizendo que não é para a pessoa ficar preocupada? Claro que não. A vida pode estar correndo algum risco. Mas o que vem antes disso? Dados e fatos. Cara, tem que fazer o exame. Enquanto não tiver esse resultado. Não consigo ir fazer o exame. Tá bom. Quanto mais tempo você demora para saber, menos recurso a gente tem para resolver. Então vai lá, não tem medo. Faz logo. Faz logo. Quanto antes Quando a tiver gente o sabe. resultado, a gente vai saber o próximo passo. Então, até nos piores cenários, ter alguém que te ajude ou questionar o seu pensamento pode ajudar a diminuir essas sensações físicas.
e te trazer de volta para a caixinha Uhum. da realidade, que é o que você faz quando dá frio na barriga. Ah, vou naquela reunião. Nem entrei na reunião, sei que vai estar aquela pessoa, já passou pela minha cabeça todas as coisas ruins que podem acontecer. Eu já entro nervosa. E se eu reconhecer isso e ponderar e estabelecer ou melhorar minha qualidade de pensamento com relação àquilo, eu volto a ter o controle. Quando eu perco essa habilidade de viver em sociedade ou de ter um dia a dia porque esses sintomas me impedem de ir, aí eu tenho realmente uma patologia estabelecida. Aí é um outro caminho mesmo, né? Ô, Misael, tudo bom contigo? A gente não está marcando o tempo aqui, não. Obrigada. Beleza. Então ainda dá tempo aqui, porque eu tinha mais uma coisinha aqui para trazer. Eu sei que a gente vai falar no próximo bloco melhor sobre. Nossa, no próximo bloco, amei. Né? Ficou bonito esse negócio, né, gente? É, porque o assunto aqui tá Tenso. denso hoje, né? Falar disso é denso. E a gente sabe que isso implica, por exemplo, vou falar de. Tem um privilégio para isso. Criança, adolescente, adulto, idoso, para dizer assim, ó, aqui a gente tem uma prevalência maior. Tô falando bonito, hein, gente? Agora, prevalência maior. Mas assim, a gente, por exemplo, eu tenho visto, ouvido e pesquisado e lido que em crianças a ansiedade ela tem acontecido cada vez mais cedo, Uhum. Sim. né? E a gente vê também, por outro lado, pesquisas têm trazido isso, a questão da tecnologia, do acesso. Acesso à informação, acesso a vídeo, acesso a jogos, muito disso. Mas eu vou ligar também a outros fatores. A gente falou, você que está chegando agora e ainda não assistiu, ainda não maratonou Prosa Positiva, vai fazer isso esse fim de semana. Volta aí alguns episódios que a gente falou também sobre estilos parentais, que vai um pouco de encontro a esse exemplo da nota, do desempenho acadêmico na escola e tudo mais. Né? Quando isso, não vou dizer assim, acontece, mas com essa possibilidade, né, disso acontecer inicialmente na infância, algum indício ou alguma tendência de que essa questão da ansiedade, dela ficar de médio para avançado, digamos assim, perdure nas outras fases de vida, numa fase de adolescência, e a adolescência ela é bem carregada dessa questão emocional, hormonal, construção mental, né, e tudo mais. Uma resposta simples é, com toda certeza. Ah, tá. Pensei que a resposta ia ser mais complexa, gente. Não, com toda certeza, porque realmente as nossas crianças, elas estão mais ansiosas. Elas estão mais ansiosas porque... Estão mais expostas, talvez estão por mais isso. expostas, têm padrões pré-estabelecidos de beleza, de forma de pensar, de forma de se vestir, uma necessidade patológica de apresentar uma vida incrível nas redes sociais, além do estilo parental, além de características genéticas, além de outras figuras de autoridade que possam estar inseridas no contexto daquela criança, além de traumas que ela possa, né, estar vivenciando. Então, pelo viés da terapia cognitiva comportamental, que é o que rege, né, o nosso manejo clínico dentro da PERMA, as crenças estabelecidas nessa fase, que vai ali até os 13, 14 anos, na verdade, assim... Ai, meu Deus, tá, vou falar. 7 anos, os pais já estabeleceram grande parte das crenças. Pais, figuras de autoridade. Até os 14, isso está sedimentado. Daí para frente, a gente tem que buscar alternativas e manejos para viver com aquelas crenças que estão estabelecidas. Então, o nível de exposição, o tempo de tela, os pais, os adultos também têm esse mesmo nível de exposição, essa mesma necessidade de aparecer, de entregar, de postar coisas incríveis. Filhos são uma dessas entregas que eles fazem para o mundo, então eles também querem, né?
Aí muita gente pode falar, não, Lu, mas eu nunca pensei nisso, eu nem passa pela minha cabeça. Não, passa sim, é você que não está vendo, porque está no nível de inconsciente. Mas a possibilidade, há algum tempo, há alguns anos, a gente tem internet aí desde o quê? 2000 e pouquinho, 2010, boom da internet, mais redes sociais. Aí para frente. Já são adolescentes quase adultos agora. Aonde está o grande, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, se a gente for procurar aqui agora algum dado, está não concentrado, mas é muito grande o número de adolescentes que vão em busca de apoio psicológico, que estão, de alguma forma, cometendo alguns tipos de delitos, né, que a gente tem visto. É o que mais aparece nas redes sociais, nos jornais agora, né? Os adolescentes, a gente tem visto aí, realmente não gostaria de trazer esse tema, mas isso é fruto dessa inabilidade, né? E dessas crenças que foram estabelecidas, que geram comportamentos e respostas disfuncionais. E aí os transtornos de humor e o transtorno de ansiedade, ele, sem dúvida, vai estar estabelecido. É mais comum, inclusive, em crianças e adolescentes do que em idosos. Você pouco vai ver um idoso ansioso. Não que não tenha. Interessante. Não, sim. Não que não tenha, mas talvez mais uma vez, numa prevalência menor. Beleza. Mas a gente vai dar continuidade a esse assunto no segundo bloco. Então, fica junto. Está encerrando o primeiro. E vamos voltar na próxima semana com você. Segura a ansiedade. Ficou curioso também e ansioso? Calma, respira. Prepara tudo aí sem sofrimento. Deixa o bloquinho à mão. E na próxima semana a gente volta a se encontrar para concluir esse tema. Combinado. Fica com a gente. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente.